Vamos à palavra nessa noite. Depois de louvarmos, temos essa devocional regada de oração, né, pela obra missionária de louvor, entoando os nossos hinos, né? Então, vamos à palavra. Abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Mateus 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Mateus 4, de 1 a 11. Uma curiosidade, Mateus é o primeiro evangelho aí no Novo Testamento, mas, segundo os estudiosos, ele não foi o primeiro a ser escrito. Quem foi o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Mas aí, em nossas Bíblias, veio Mateus como primeiro. Isso não há problema, porque a Bíblia também não está numa ordem necessariamente cronológica, não é? Mateus 4, de 1 a 11. O tema da mensagem é: por que Deus permite tentações em nossas vidas? Por que é que Deus permite tentações em nossas vidas? Leiamos então. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Graças a Deus. Irmãos, pastor Cláudio, há 2 semanas atrás, mais precisamente, trouxe uma palavra bíblica dentro desse texto. Não foi, pastor Cláudio? E o meu direcionamento é outro. Ele trabalhou com as disciplinas espirituais, e nós vamos tentar responder, né? Procurar responder, e vamos ter resposta sim, nas Escrituras, baseado nas Escrituras, por que é que Deus permite tentações em nossas vidas. Sabemos que há uma diferença entre tentação e provação. Eu não sei quantos irmãos estavam aqui um tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, e se você quiser ter acesso, pode ir lá no canal do YouTube, busque lá no nosso canal Provação e Tentação, que você vai ver uma palavra bíblica, onde há uma diferença, e a Bíblia diz que há uma diferença. Não é? Provação vem de quem? De Deus. Tentação vem de quem? Do diabo. Deus a ninguém tenta. Quando você vê uma versão da Bíblia falar que tentou Deus, né, alguém, ali entenda sempre como provação. Porque a tentação, ela provém do diabo, de Satanás. E o versículo 1 nos chama a atenção. Eu não vou fazer uma abordagem acompanhando o texto, que nós chamamos de um sermão expositivo no texto. Não vamos, podemos fazer isso em outro momento. Pela graça de Deus, quero trazer uma mensagem bíblica onde nós possamos nos debruçar, não é, sobre o texto, mas aqui nós estamos pegando do texto para fazer então as respostas, trazermos respostas a esta pergunta que é tema da mensagem. Mas nos chama a atenção e devemos nos debruçar inicialmente no versículo 1, quando diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Então, Jesus, após o batismo dele, ato contínuo, os estudiosos dizem que não demorou muito, foi ele saindo ali do batismo e já se preparando para a caminhada ao deserto, sendo levado pelo Espírito. E esse Espírito aí, quando vem nas nossas versões bíblicas com a letra maiúscula, não é o Espírito, a essência nossa espiritual, nada disso, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, impulsionou, levou, conduziu, empurrou, vamos dizer assim, entre aspas, porque Jesus não foi assim, dizendo, não quero ir, eu não posso, não. Ele foi conduzido porque ele sabia que precisava ir até ao deserto, aquele lugar não é, totalmente solitário para ele, ali diante de uma situação de escassez de tudo, e ser tentado pelo diabo. Irmãos, tentação, ela de fato vem do tentador. E tentação, existe o tentador, existe a tentação e existe o tentado. Não é? Nós estamos aí na posição do tentado. Existe um tentador que é Satanás, e existe a tentação, que são as ferramentas, não é, maléficas que ele usa para que nós possamos cair em tentação. Lembro os irmãos, porque já foi dito isso aqui mais de uma vez, não é, por mim e por outros pastores, de que ser tentado não é pecado em si mesmo. Tá certo? Você ser tentado. Você cair em tentação, aí sim. Mas o ser tentado, todos nós somos. E Jesus aqui prova de que ele também submeteu-se a ser conduzido pelo deserto, para o deserto, para ser tentado, para que ele pudesse, como disse lá o escritor aos Hebreus, lembra no texto de Hebreus, que ele disse que para que ele pudesse nos socorrer também, para que em tudo fosse ele tentado, e de fato foi. Não é? E nós percebemos que o diabo, ele atacou Jesus, como ele também ataca a gente, em 3 áreas específicas nesse texto. 3 áreas profundamente essenciais a nós. A primeira área é a área física, a satisfação de uma necessidade. Está no versículo 2 até o versículo 4. Jesus, ele, ali no deserto, durante 40 dias, teve fome. Aqui, irmãos, há alguns biblicistas, alguns comentaristas bíblicos, não é? Que eles dizem que nós não devemos entender que Jesus foi tentado depois dos 40 dias. A ideia que nós temos é essa, não é? Mas é possível que Jesus foi tentado, ele chegando ali no primeiro dia, no segundo, terceiro, quarto dia. Essa tentação, ela não foi após, possivelmente, os 40 dias. Embora o texto diz que ele teve fome durante esse tempo. E qual é o problema de você satisfazer uma fome? Porque alguém um dia me perguntou, e vez por outra eu falo aos irmãos, o que é que é mais necessário a você? Não dá os 3 juntos, escolha um. Você comer com muita fome, pense, comer com muita fome, você beber água com muita sede, ou você dormir com muito sono. Pense aí o que é o melhor. Aí não precisa nem me dar respostas, os 3. Os 3 não abrem mão de nada, pastor. Porque dormir com muito sono, não é? A própria mente, a gente tem aí relatos de alguns que pegam estrada e que acordam dentro daquele barulho do carro, saindo da pista, e graças a Deus ainda teve aqueles pilares, não sei como são, aquelas divisórias que tem ali, e despertando, porque a mente não quer saber. Você pode ficar com o olho aberto e você dormir. Eu espero que alguns aqui, nessa noite, mantenham olhos abertos, mente aberta, não é? Apesar de estou lendo na sua mente, você aqui me denuncia, mas não há problema. O importante é que você veio, mesmo você dizendo para mim aí, estou cansado, pastor. Até porque eu sei a rotina de alguns aqui, que cedinho eu vou para o berço, né? Mas o importante é que você veio aqui, você vai me acompanhar do início ao fim, em nome de Jesus. Nós vamos aqui, nós juntos nessa caminhada. Mas a área física, irmãos, é importantíssima. Beber com muita sede, beber água, meu Deus. E o que mais? A comer com muita fome. Todos os 3 são essenciais, né? E nós percebemos, então, que houve uma segunda área, dos versículos 5 a 7, a área religiosa. Eu quase que não coloco religiosa aí. A área espiritual, aquela área de intimidade, proximidade com Deus.
E note que em toda tentação tem uma partícula chamada se, não é? Se você é isso, se você faça isso. Então, sempre o diabo colocando um desafio, né? Se for homem, faça isso, né? Se for, de fato, filho de Deus, faça isso. E nós percebemos que há uma terceira e última área aí, os versículos 8 a 10, a área política. Não é? A área ligada à ambição e a anterior à presunção. A presunção por quê? Porque tem gente que se vangloria. Eu sou muito espiritual, eu oro e acontece isso, aquilo, tal. Presunção. Tenha muito cuidado quando você ouvir isso de alguém e não fale você, porque isso é presunção espiritual. Nós só realizamos alguma coisa por causa do Senhor em nossa vida. Nós não temos poder nada, nossa oração, nosso falar, o nosso jejum, isso aí são ferramentas que sim têm um efeito, mas sem Deus nada disso. Sem mim nada podeis fazer. Ele disse claramente. E a área política, nós percebemos aqui, ele prometendo, né? Os reinos do mundo, né? Tentando tirar Jesus do reino de Deus. Porque Jesus veio para mostrar o reino de Deus. O reino de Deus está entre vós, que era ele ali, as boas novas. E Satanás estava ali mostrando os reinos do mundo. Alguns comentaristas, dentre eles, irmãos Hernandes Dias Lopes, pastor Hernandes, diz aqui, já citando outros, né, que aqui Satanás ele é um grande estelionatário. Ele promete o que não tem. Porque ele não tem nada, tudo é de Deus, tudo é de Cristo. Foi aqui no universo, é de Deus. Agora, ele promete, porque mesmo que alguém advogue, sim, mas os reinos do mundo não são deles, não são dele? Nesse sentido, sim. Mas ninguém assume, irmãos, nada, ninguém tem nada, não é? E pode dizer que é seu, porque a Bíblia diz claramente lá no Salmo 24, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, ele promete o que ele não tem, ele, de fato, aqui tenta colocar diante de Cristo uma saída, não é? E quem sabe até, como alguns chegam a dizer, está ali dizendo, olha, esse povo oprimido, que é o seu povo, os israelitas, os judeus, eles estão aí dominados por César, vá lá. Solucione isso, rapaz. Você tem poder para fazer isso. Vá lá, faça isso. Destrua aí César e todo o Império Romano e assuma o poder desse reino. Porque para isso foi que eles estão pensando que você veio. Então, irmãos, essas três áreas, cuidemos nós, porque a área física, a área espiritual e a área política, no sentido de poder, né? Ter poder, política aí não no sentido de política partidária, mas o ter poder, isso aí são áreas vulneráveis às nossas vidas. E aí nós vamos à primeira resposta. Por que é que Deus permite tentações em nossa vida? Primeiro, para testar o valor que damos aos nossos objetivos. É a primeira resposta que podemos ter. Por quê? Não testar, Deus testar, por testar, porque Ele não tem prazer nenhum nisso. Porque já deixamos claro que tentação não vem dele. Mas a tentação, ela prova, nesse sentido não de provação, mas ela atesta quais são os nossos verdadeiros objetivos. Jesus tinha um objetivo de vida muito claro, irmãos. Jesus tinha, que era o quê? De morrer pelos pecadores, por nós, em morte de cruz. Esse era o objetivo. Ele nasceu para morrer. Ele nasceu para dar sua vida. Ele veio com esse propósito. Então, a tentação, ela tem esse objetivo de nos desvirtuar, de nos tirar, de fazer com que nós possamos sair do objetivo, do alvo. Por isso que quando pecamos, e um dos melhores conceitos, o mais prático teologicamente falando, em termos de pecado, né? Cair em tentação e pecar, é quando nós erramos o alvo. Quando saímos do alvo, saímos do nosso objetivo diante dos propósitos de Deus, que são claros e contundentes para nós, e aí, nesse caso, nós deixamos de lado os objetivos que estavam propostos a nós, pela graça e misericórdia de Deus. Então, por isso, fica aqui esse primeiro ponto a ser destacado. E Jesus disse não, ele não abriu mão da sua missão. Não abriu mão. Então, esse é a
aspecto a ser considerado. Somos tentados, não necessariamente a priori, não é? Mas essa é uma resposta, testar o valor que damos aos nossos objetivos. Segundo, somos tentados para promover o nosso crescimento. A tentação vem, ou Deus em Cristo Jesus permite tentação, não é? Permite a tentação através da tentação nós temos crescimento espiritual, crescimento na nossa fé, não é? Solidez em nossa vida cristã. As tentações elas podem funcionar, irmãos, como uma espécie de musculação, não é? Eu não tenho muita autoridade para falar, não é, hoje a necessidade e a correria que temos, as academias lotadas. Um dia desse eu saindo e passando por uma academia, às 11 horas da noite, estava a gente lá, né, fazendo a musculação. Eu digo, meu Deus, daqui a pouco vamos fazer madrugada dentro, né? Eu não tenho muita autoridade porque eu deveria estar fazendo, tá certo? Eu reconheço esse meu erro. E preciso fazer, né? Não tem como. Mas assim, por que nos preocupamos muito com a musculação do corpo, que é importante, que é necessária, não é? E não temos essa leitura da musculação do nosso espírito, de fazer com que aquilo que são valores espirituais, eles estejam fortalecidos. Irmãos, pergunto, esses valores espirituais, eles serão testados, provados, eles ganharão massa no sentido de espiritualidade, na bonança, quando tudo vai bem? Não. É na tentação e na prova. Na prova vindo de Deus e na tentação pelo diabo. Nós somos tentados e, dessa forma, Deus permite para que o nosso crescimento espiritual também aconteça. E percebemos, então, que isso só vai acontecer tanto na provação ou na tentação, que é o nosso foco aqui nessa noite, se nós extrairmos desses momentos de tentação o que Deus deseja que nós possamos extrair. Senão, nós vamos embarcar, quem sabe, e vamos cair em tentação. Precisamos ter o equilíbrio e a maturidade necessárias. Então, por que Deus permite tentação em nossas vidas? Para promover. Promover, Ele pega algo que não provém dEle, mas que faz com que essa tentação ela promova o nosso crescimento também espiritual. Terceiro, Deus permite tentações em nossas vidas para revelar quem realmente somos. Quem realmente somos. Lembra da pergunta? Se tu és. Se tu és. Aí há alguns aspectos em relação à tentação, o ser, o ter, o fazer. Muito cuidado. Porque pode ser que em algum momento de tentação, a voz diabólica vem assim, mas você não é filho de Deus. Mas você não se diz crente. Mas você não é pastor. Rapaz, ninguém está vendo, faça isso. Ninguém está aqui no seu pé. Você tem direito. Você não é perfeito. E se nós embarcarmos, irmãos, dando ouvidos a essas vozes, nós realmente vamos cair. Mas Deus permite para que possamos ter noção de quem nós somos. E quem é que nós somos? Nós somos os mais vulneráveis dos seres vivos que tem. Nós somos os mais vulneráveis, os mais dependentes. Nós estamos aqui em pé, eu estou aqui em pé hoje, pela graça e misericórdia de Deus, mas eu não sei o amanhã. Nós não sabemos o amanhã. Nós somos vulneráveis. Às vezes, uma situação pequena, um vírus, uma bactéria que estamos rodeados delas, pode vir intentar contra a minha vida. E eu sou vulnerável a isso. E nós percebemos então que Jesus, irmãos, encarou a tentação com jejum e com a palavra de Deus, com a palavra de Deus no seu coração, combatendo Satanás. Mas eu lembro uma coisa, o fato de você jejuar e de você orar, não quer dizer que você não será tentado. Eu penso até que você será... seria, meu Deus, heresia dizer que você vai ser mais tentado? Não. Você vai ser tentado sempre, independentemente de jejum e oração. Mas o ponto
principal é que você entenda que o fato de você jejuar, o fato de você orar, o fato de você participar da escola bíblica dominical, ser aquele aluno de primeira, ser um crente de primeira, eu estou usando primeira propositalmente, viu? Primeira igreja batista e também de primeira em outro sentido. Ser alguém de primeira, isso não vai dizer, para Satanás, ele vai dizer, isso é nada. Isso é nada. Embora a oração, irmãos, quando nós oramos, nos debruçamos diante de Deus, temos a força de Deus em nós, não há Satanás que sustente. Não, ele não suporta, ele corre, cai fora, sabe? Ele não fica. Por quê? Porque, na realidade, ele sabe quem nós somos. A pergunta é, você é conhecido no céu e no inferno também? Porque crente precisa ser conhecido no céu e no inferno. No céu, ser conhecido por Deus, pelas hostes celestiais, saber quem nós somos. E no inferno, para que o diabo e os seus anjos maléficos, demônios, também saibam quem nós somos. Lembra dos filhos de Cefas? Eles vendo o apóstolo Paulo repreendendo demônio lá, demoniados e tudo, né? E aí viram aquilo e disseram, opa, vamos lá também, coisa boa. Em nome do Jesus que Paulo prega, eu repreendo vocês. E levaram uma surra, irmãos. Saíram correndo dali porque os próprios demônios disseram, eu sei quem é Jesus e sei também quem é Paulo. Mas vocês, quem são? Quem são vocês para virem aqui me dizer? Então, a tentação revela quem realmente somos. A tentação revelou quem era José. A tentação revelou quem era Judas. A tentação revela quem nós somos. E aí nós vamos para o último aspecto, procurando respostas para essa pergunta. Deus permite tentações em nossas vidas, irmãos, para nos dar a vitória. Ou nos dar vitória, não é? Porque não é uma só. Para nos dar vitória. As tentações, elas carregam em si muitos propósitos do maligno. Sim, carregam. Elas vêm do mal. Elas vêm do diabo. Inclusive a palavra diabo é acusador. Acusador, diabolos no grego é aquele que acusa, não é? E eu fico pensando ele acusando, não é? Ele acusou Jó, um homem piedoso. Ele disse, ô Senhor, Jó teme ao Senhor, serve com muito zelo, porque também o Senhor permitiu que ele fosse cheio de bens. Os filhos dele, vai tudo bem, vai tudo tranquilo com ele. Ele é muito respeitado na sociedade que vive. Ele tem muito dinheiro, tem muito gado, tem muito tudo. O Senhor permitiu, ele tem isso aí, então ele acusou. E ele nos acusa também diante do Senhor. O diabo não sabe o que nós pensamos. Não sabe, não lê a nossa mente. Mas ele, como eu sei espiritual, não dorme. E nem ele às vezes faz o serviço, são os demônios, né? Porque o diabo é um só. E ele não é onipresente. Ele não está em todos os lugares, não. Onipresente é a divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele, pela experiência milenar que tem, ele conhece a nossa vida. Ele sabe os meus pontos vulneráveis. Sabe? Ele sabe os seus pontos vulneráveis. Não tente esconder, enganar. E nós percebemos, irmãos, que os propósitos de Deus, louvado seja Deus, eles são maiores do que os propósitos de Satanás. Se Satanás tem propósito, e ele tem, os propósitos de Deus são maiores e mais poderosos em nossa vida. E nós, então, entendemos que a tentação, ela carrega em si, assim, essa grande oportunidade, irmãos, de sermos vitoriosos diante da tentação e após a tentação. Eu fico imaginando, olha, eu vou ilustrar aqui, mas é até perigoso, pastores, porque hoje a gente está diante de uma teologia que coloca Deus, parece que como ser humano, né?
é um Deus que se condói, é um Deus que fica triste, é um Deus, assim, aquele Deus muito humano, né? E isso aí vem de lá para cá, e aqui no Brasil tem gente que pega esse caminho. É um Deus coitadinho, um Deus que pede ao ser humano, por favor, deixe eu ter intimidade com você, ser o seu Senhor. Não, irmãos. Deus não é assim, não. Ele está sentado no alto sublime trono. Ele reina, Ele manda. Ele faz o que Ele quer. É aquilo mesmo. Deus faz o que Ele quer. Ele não precisa pedir permissão para fazer. Mas nós percebemos, irmãos, eu fico imaginando o sorriso. Me permita. Não é? Aí, diácono Jade, é as questões das expressões antropopáticas, não é? De Deus, que tratamos no estudo bíblico. Se você só se você não puder mesmo, mas se você pode e não está participando do estudo bíblico, você está perdendo muito, irmão. Vai lá, todas as terças-feiras, tá certo? 20 horas nós começamos, às vezes o assunto vai um pouco mais, lá para 21h30, 21, mas 21 horas geralmente nós terminamos. Mas, enfim, imagina o sorriso que Deus abre e diz, esse é meu filho. Resistiu à tentação. A tentação veio a ele, não é? Numa bandeja, ainda mais sorrindo, de dente aberto, toda adornada, mas ele disse, não. Eu não vou participar desse banquete, não. Nada, não tem nada a ver com isso aí. E nós devemos, irmãos, entender que não existe vitória. Coisa tão simplória, né? Não existe vitória o quê? Sem luta. Não tem, isso é uma ideia. Não existe vitória sem luta. Como é que é alguém que vai ter vitória sem luta? Não tem como. Então, a tentação é uma luta diária e constante. Tem dias que vem mais, tem dias que vem menos, tem dias que parece que a gente pensa que nem teve. Mas olha que estava ali. Né? Então, é algo que nós precisamos enfrentar para termos vitória. Então, por que Deus permite a tentação? Para que nós possamos cantar o hino da vitória. Para que depois de vencida a tentação, ou durante ela, nós não cairmos em tentação, para nós não nos dobrarmos diante dos pratos de lentilhas, como diz o cantor. Considerações finais, irmãos. Veja o versículo 11, e último. Então o diabo deixou, e anjos vieram e serviram a Jesus. Dependência de Deus, Jesus é que estava. E sendo servido por quem ele criou. Porque Jesus não criou os anjos? Criou. Lá em João diz que nada do que foi feito se fez sem a presença dele, sem a participação de Cristo. Sendo servido pela obra criada, que eram os anjos. Naquele momento de vulnerabilidade física, não é? E fica imaginando o quanto exausto o corpo do Cristo estava ali. Porque se algumas vezes, e no tempo de seminário e logo no início do ministério, pastor Martins tem mais, eu não sei porquê. Não é? Legiões, muitas vezes, no interior já ficava esperando já botava quase na hora do culto, pode entrar alguém aqui e ficar endemoniado. Porque geralmente tinha. Uma vez eu fui pregar em Japotã, chego lá para pregar, aí quando estou lá, tudo bem, diante do louvor, graças a Deus, aquela bênção. Foi eu assumir a palavra, um rapaz lá atrás, magrinho, meu Deus, misericórdia. Começou a ficar totalmente, não era brincadeira dele não, era endemoniado mesmo. E aí eu disse, meu Deus, e agora? Logo na hora da palavra, aí disse às irmãs e a missionária, disse, leva ele para lá, e os irmãos vão expulsar esse demônio, mas eu vou pregar a palavra aqui primeiro. E as irmãs foram lá, levaram, né, ficaram lidando com ele, e o demônio saiu. Porque entendeu o que ele queria? Ele queria impedir a proclamação da palavra. Então, vai para lá. As irmãs têm autoridade, não é? E as irmãs eram de oração mesmo, irmãos. Não era brincadeira, não, essas irmãs. Levaram lá, junto com a missionária, eu sei que quando terminou o culto, eu fui lá atrás, o rapaz estava lá sentado, restaurado, não é? Já tinha voltado a si. Então, nós sabemos o quanto ficamos exaustos diante de situações como essa de tentação. Não é? E Lucas 4,13, se você me pergunta, pastor, e a tentação pode vir de novo? Isso você tem a certeza, meu irmão?
Ela não vem uma só, não, em nenhum aspecto. A provação pode vir só uma vez em sua vida. E nem adianta tentar pensar, por que Deus é econômico? Uma provação só. E Satanás, diante da tentação, coloca tantas vezes. Porque ele já sabe o seu ponto vulnerável, seu calcanhar de Aquiles, né? E vai tentar ali. Ele não vai tentar em algo que você não tem nenhuma propensão. Eu mesmo pode botar o quê? Um copo de bebida em minha frente, cigarros. Eu não tenho. Tem histórico disso. Não tive nunca dependência. Não sei nem o que é isso, o sabor disso direito. Não é? Não sei o que é. Então não serei tentado nessa área. Você não será tentado na área que você nem tem problema ali. Você vai ser tentado na área que você é vulnerável. E que você sabe que é. Todos nós sabemos. E Satanás sabe muito mais. Mas veja o que é que Lucas 4,13 diz. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião o quê? Oportuna. Ou seja, o que quer nos dizer? Que Jesus foi tentado outras vezes. Chama-nos até a atenção, e ficamos até impressionados, de certa forma, como Jesus, sendo Deus no aspecto divino, é tentado. Mas a resposta dele sendo plenamente homem, e para nos dar o exemplo, e para morrer na cruz, e cumprir as Escrituras, nós percebemos que ele precisava ser tentado em tudo, a Escritura diz. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Não caiu. 1 Coríntios 10,13 diz, Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças, e sempre provê um escape. Louvado seja Deus. A tentação não vem maior do que nós podemos suportar. E ele providencia um escape. Então, a desculpa que às vezes damos, não resistir. Né? Não resistir. Foi maior do que sim, mas aqui o texto está dizendo que nós temos condição de vencer a tentação. E como não? E Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, ou seja, dependa de Deus, dependa do Espírito Santo de Deus, mesmo que Ele permita que você vá sendo conduzido por Ele a situações que ocasionem tentação na sua vida, porque tentação todos nós temos, mas a nossa função é resistir ao diabo para que ele fuja de nós. É resistir ao diabo. Não adianta conversar com ele, né, tentar perguntar alguma coisa a ele. Ô diabo, por que é que você está me tentando muito? Por que é que você faz isso? Não vá tentar, porque eu não vá conversar, porque quem tentou conversar com ele, eu não sei como tem segmentos aí que fazem entrevista com o diabo. Porque em nenhuma área da Bíblia, em nenhum texto da Bíblia nós temos que é para a gente conversar com Satanás. Porque quem conversou com ele, que foi Eva, caiu em tentação. Eva foi, não é, na conversa do diabo, ele distorceu a palavra, não é, e caiu em tentação. Então, irmãos, tentação é para ser resistida, tá certo? E Deus, em sua graça e misericórdia, nos concede vitória sobre a tentação. Louvado seja Deus, porque nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. É o Cristo que nos dá a vitória. Nós só precisamos reconhecer que, de fato, nós não somos supercrentes. E precisamos depender de Deus em tudo. Amém? Vamos orar, Senhor Deus, nessa noite. Nós te agradecemos. Louvamos o teu nome, que apesar do vaso ser frágil que sou eu, imperfeito que sou, me empenhei, Senhor, para tentar aqui expor da melhor forma possível. Mas, Jesus Cristo, eu te peço em nome teu, para que a tua graça fortalecedora seja sobre nós. Que essa palavra, Senhor, seja como que uma vitamina para nós, para que possamos, ó Deus, relembrar, e em outros casos aqui, de alguém, saber mesmo
o quanto nós temos a condição de suplantar as tentações em nossas vidas. Temos vitória em nossa vida sobre áreas que vêm e que nos tentam. Oh, louvado seja o teu nome, exaltados, pois seja o teu nome. Faz com que essa palavra, Senhor, ela fortaleça os nossos corações, ela nos dê ânimo, ela nos dê, Senhor, não apenas o caráter, firmar o nosso caráter de que nós somos teus, dependemos de ti, mas, ó Deus, que venha profundamente a ser colocado em nosso coração, para que em todo tempo, em todas as áreas da nossa vida, nós possamos resistir ao diabo e termos vitória sobre os seus ardis. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém.